Fala pra gente Maimônides, fala pra gente Rambam, quando uma pessoa vem e vigia uma propriedade sem dono, ele ficou vigiando aqui no caso ele trata sobre uma propriedade, mas enfim, ele ficou olhando para algo que não tem dono, ele ficou vigiando aquilo, olhando para ela, para que outra pessoa não a tome. Ele ficou lá olhando para que ninguém pegasse, para que ninguém tomasse. Mesmo assim, que fala aqui, que nos diz Maimônides, ele não adquire olhando para ela. Não adianta você ficar olhando. Qualquer objeto, propriedade que não tem dono, e aí você quer adquirir, não adianta você ficar olhando, precisa, mesmo que a pessoa está olhando para que outra pessoa não a tome, que ele está guardando meio, está vigiando, não adianta. Em vez disso, ele deve levantá-lo se for propriedade imóvel, se a propriedade imóvel deve levantar, ou manifestar a propriedade sobre ele, se for propriedade fundiária. Se é imóvel, então ele deve fazer manifestar a propriedade, enfim, de uma outra maneira, enfim, fazendo alguma ação naquela propriedade fundiária, naquele imóvel. Como os compradores adquirem propriedade, assim como os compradores adquirem propriedade. Quer dizer, aqui na verdade é uma situação de hefker, já que não tem nenhum dono. Então, aí só para falar, a gente talvez poderia pensar, quer dizer, quando tem dono, eu preciso de uma sequiniana, preciso de uma ação para que seja feito a transferência de propriedade, de dono. No judaísmo, isso é algo bem interessante, essa ideia de, quer dizer, algo forte, a conexão espiritual que existe entre o dono e a sua coisa. Então, na verdade, não é só uma questão, por assim dizer, material, mas sim, na realidade, acho que uma conexão espiritual. Então, por isso, no judaísmo, para fazer com que essa conexão, por assim dizer, espiritual, enfim, isso daqui agora tenha essa transição, seja transferida, eu preciso de uma ação física para que isso daqui aconteça. Uhum. Isso aqui é uma ideia, enfim, interessante, quer dizer, não adianta nós concordarmos, enfim, nós falar, eu estou te vendendo isso, fechado. Mesmo que a gente fala fechado, a gente dá cumprimentos de mãos, enquanto eu não pegar aquilo, ou enquanto eu não pagar, de acordo com a Torá, eu preciso literalmente pegar. Pagar não adiantaria. Uma coisa até também interessante. No direito brasileiro também tem na propriedade, se chama tradição. Enquanto não fizer a tradição, sim, mas aí, não se completa o negócio jurídico. Não se completa? Não. O que seria essa tradição? De fazer o pagamento e ir lá receber a coisa. Tá bom, perfeito. Agora, se a pessoa... Agora, tem duas situações. Então, falar somente cumprimento de mãos, então ainda não seria suficiente? Não. Tá bom, ainda pode voltar atrás. E ainda tem a formalidade Tem a formalidade que é obrigatória de fazer a escritura, né? Transferir a escritura. Bom. Interessante. Bom, então assim, tá bom, perfeito. No judaísmo, se a pessoa lá falou e ela deu cumprimento, ela só vai falar, então a pessoa, por mais que ela pode voltar atrás, mas ela não deve fazê-lo. Ou seja, a pessoa é chamada que ela não tem emuná, não é uma pessoa de boa fé, não é uma pessoa de boa fé, é uma pessoa que ela tem, que ela cumpre com a sua palavra, não é uma pessoa de palavra. Uhum. Mas, se ela quer voltar atrás, ela pode voltar atrás. Pagando... Nossa, no Brasil é assim também, no direito também é assim. Se ela voltar atrás, ela paga uma multa. Se ela fizer uma proposta, tiver um pré-contrato, ia vender, mas desistiu, aí o outro pode ingressar uma ação, falar assim, Sim, mas aí já tinha um contrato que vai comprar. Aqui no caso, se não tivesse nenhum contrato, no judaísmo ele não precisa pagar nada. Se ele provar que ela tinha interesse de vender e falou que ia vender para ele, sim. Então já é um pouco diferente. No judaísmo, se só foi falado, não teve nenhum pagamento, ou ele pegar, enfim, o objeto, não tem que pagar nada, quer dizer, não existe nenhuma multa. Uhum. Simplesmente ele vai ficar, o Shulchan Aruch fala, é uma pessoa que não tem palavra, mas na lei não tem como a gente fazer, ele tem, por assim dizer, esse direito pela lei seca, vamos chamar assim, ele não tem que pagar nada, mas a pessoa é chamada de uma pessoa que não tem palavra. Se ele pagou, pela Torá também ainda não adianta.
Pela Torá também, mesmo pagando, também na verdade não é uma discussão entre Reish Lakish e Rabi Yohanan, mas a halakha é que mesmo como Rabi Yohanan, que mesmo pagando também pela halakha, pela lei da Torá, ainda não adquiriu. Nossos sábios instituíram que pagando já é suficiente para adquirir. Uhum. Mas pela Torá, na verdade, mesmo pagando, o cara ainda poderia voltar atrás. Nós sábios instituíram que existe essa lei que pagando já tem que... Já é considerado completada a transação. Uhum. E a verdade é que, enfim, existe uma certa diferença, mas pelo menos assim, se a pessoa ela for voltar atrás, quando ela já pagou, mas ainda não pegou, se ela for voltar atrás, enfim, ela vai receber uma maldição. Aquele que amaldiçoou, que castigou, que amaldiçoou a geração do Mabul, a geração do dilúvio, meio que a gente... Aquele que fez, ele irá também, aquele que pagou, que castigou, que puniu, ele também irá punir a pessoa que não cumpre com o seu pagamento. Enfim, porque o cara já tinha pagado, ele está voltando para trás, então ele vai receber Mishepará. Mishepará é essa maldição, enfim, que aquele que puniu a geração da Babilônia, a geração do dilúvio, ele vai punir também a pessoa que não cumpre com a sua palavra, mas mais ainda, que já pagou. Quer dizer, esse Mishepará é só recebido quando a pessoa já pagou. Uhum. E aí, mas se ela já pegou literalmente, aí já não adianta. Aí já acabou a transição, já acabou a transferência, e por isso então aí já não tem mais como voltar atrás 100%. Uhum. Mesmo recebendo o Mishepará, quer dizer, Mishepará já fechou, já não tem mais como voltar atrás. Uhum. Mas se a pessoa pagou e ela quer voltar atrás, ela receberia então esse Mishepará, receberia essa... Agora, o que é interessante? Então nós temos essa lei judaica, quer dizer que para poder fazer agora essa transferência de dono, de propriedade, como eu posso falar? Proprietário. Transferência de proprietário. Então aqui precisa ser feita uma ação, não adianta fazer não adianta falar, não adianta olhar. Tem que ser literalmente uma ação para ser feita. Por quê? Porque existe uma conexão forte entre a pessoa e aquilo que pertence a ela espiritualmente falando, e para fazer com que agora passe para o outro tem que ser somente através da ação. Tanto a maior prova disso, enfim, quer dizer que existe uma conexão entre a pessoa e aquilo que pertence a ela. Que no judaísmo tem mitzvot, que para você poder cumprir aquelas mitzvot, o objeto tem que ser seu. Essa é a prova que existe uma conexão entre a pessoa e aquilo que é o objeto dela. Sim. Quer dizer, e por quê? Para a gente ver que tem mitzvot que se não for sua, você não está cumprindo, se o objeto daquela mitzvah não for seu, você não está cumprindo a mitzvah. Por exemplo, tzitzit, tefilim. Se eu pegar um tefilim emprestado, estou cumprindo a mitzvah ou não? Tá, não tem nenhum problema. Pegou emprestado, né? Não, mas sim, pegou emprestado, mas não tem problema. Tzitzit, se eu peguei emprestado, não estou cumprindo a mitzvah. Se eu peguei emprestado um tzitzit de alguém, posso pegar emprestado um tzitzit? Não adianta. Não adianta? Não. Ele tem que te dar. Tem que ser seu. Para cumprir a mitzvah, tem que ser seu. Tem mitzvah que para você poder cumprir aquela mitzvah, a mitzvah tem que ser sua. O objeto tem que ser seu. Lulav, etrog, tzitzit. Porque o versículo fala vocês. Para vocês, tem que ser seu. Tefilim não está escrito isso, então tefilim pode ser de uma outra pessoa. Tem que ter permissão para pegar, mas não tem problema que não é seu. Se tem problema, se não for seu não adianta. Ele tem que te dar, como a gente chama isso daqui na lei jurídica. Então pera, o tefilim pode. O tefilim não tem problema ser emprestado, você cumpre a mitzvah 100%. Tzitzit, é o tzitzit que não pode. Lulav também não pode. Então o que a pessoa tem que... Então se você quer cumprir a mitzvah, você não tem. O que você tem que fazer? Você quer cumprir a mitzvah de Lulav? Não tem. Você quer cumprir a mitzvah de Tzitzit? O que você vai fazer? Você não tem. O que você vai fazer? Compra. Compra. Mas se agora você não tem como comprar, perfeito. Você não tem como comprar. Você vai até alguém que tem. Mas o que vai adiantar? Você vai pedir emprestado. Ele vai te dar emprestado. Mas você não vai cumprir a mitzvah. A gente acabou de falar que tem que ser seu para você cumprir a mitzvah. Mas e se a pessoa voluntariamente? O que você fala? Fala. Ela... Te dá? Te dá. Perfeito. Então ela vai te dar uma coisa, mas aí ela vai ficar sem? Enfim.
ela vai te dar o tzitzit dela, vai te dar o lulav dela. Então, para isso nossos sábios, eles estipulam, não é, eu falei com uma pessoa, essa é uma lei, nossos sábios inventaram. Não, nossos sábios não inventaram uma lei, nossos sábios, existe uma lei que eu posso dar uma coisa para a pessoa com a condição que ele me devolva. Existe isso? Porque parece ser uma brincadeira de palavras. Eu estou te dando algo com a condição que você me devolva. O que é isso? Isso é empréstimo. Exato. Mas não sabe chamam isso presente temporário. Presente temporário. Estou te dando algo para que você me devolva, com a condição que você me devolva depois. Nós sábios falam que isso é considerado presente e quando você está com aquilo lá é considerado seu. Mesmo que depois você vai ter que devolver, é considerado seu. Quer dizer que existe um presente que ele é temporário. Nós sábios consideram isso como válido. Entendi. Não sei se existe, parece uma brincadeira de palavras. Quer dizer, mais presente temporário é empréstimo. Mas não, nós sábios falam que é seu. E talvez aqui até tenha alguma diferença, enfim, na lei prática. A gente tem que saber qual o nafkamina, qual a diferença, hein? Porque deve ter alguma diferença entre presente temporário e empréstimo. Qual seria essa diferença? Porque os dois têm que devolver, qual seria a diferença? Mas pelo menos então nós sábios permitem, enfim, então quer dizer, eles falam, então, se o cara vai te dar o tzitzit dele com a condição que você devolva para ele. A mesma coisa do lulav. Vai te dar o lulav dele com a condição que você devolva. Talit na sinagoga, mesmo ele talit na sinagoga, a sinagoga te dá o talit com a condição que você devolva. Exato, porque se a sinagoga for te emprestar o talit dela, você não está cumprindo a mitzvah. Você nem poderia fazer a barahar, na verdade. Sim. Não pode fazer a barahar se você não está cumprindo a mitzvah. Lita tem betzitzit. Então tem que falar que o quê? Que se trata da situação que a sinagoga já está com a intenção de te dar aquilo com a condição que você devolve. Então todos aqueles que ficam ali na frente já são para doação. Não é doação, é presente para que devolva. É presente para que devolva. Certo. Para dar. Para dar para que devolva. Exato. Vai dar enquanto você entra e você devolve quando sai. Perfeito. Exatamente, perfeito. Sim, exatamente. Curioso. Sim. Interessante. Faz parte das leis talmúdicas que eu tenho algumas pessoas que às vezes a gente dá aula de Talmud e elas gostam de Talmud, mas às vezes elas falam porque parece uma enganação, vamos chamar, um jeitinho. Trapaça. Atrapalha que é um presente temporário? Empréstimo, não existe isso. Então tem algumas faz parte das perguntas que... Presente temporário, então eu te dou condição que você me devolva. Mas aí te roubam a coisa. Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Mas aí era seu naquela hora. Então você não tem obrigação de devolver, era seu. Perfeito, isso chama nafkamina. Emprestado. Perfeito. Estava com você, te roubaram. Era emprestado, você tem que devolver, então você tem que pagar e restituir. É diferente, né? Sim, eu não sei agora, bonito, enfim, você trouxe uma ideia que justamente é muito, a pergunta principal, qual é a diferença entre, na prática, né, qual a diferença entre se for considerado presente temporário ou emprestado? Você trouxe uma diferença, eu não sei se essa diferença é correta, mas é possível que sim, ela seja correta. Que tem essa diferença, que se for roubado, se é emprestado tem que devolver, e se é presente temporário, não precisa devolver. É bem possível. Porque na posse é assim, né? Na posse eu tenho uma chácara, e aí eu digo assim, vem, por favor, cuida da minha chácara, te dou a posse, você fica lá 6 meses, cuida, eu não vou poder ir lá. Tá bom. Aí você fala, não vou, eu vou poder ir só mês que vem. Tá bom. Aí você vai passar 6 meses lá. Aí pega fogo a chácara. Tava na sua posse. Você não tem culpa de ter pegado fogo. Mas eu não tenho como te responsabilizar, não posse. Você estava na posse daquilo. Interessante. Você estava na posse daquilo. Eu não tenho como te responsabilizar, entendeu? Pelo que ocorreu, porque era a sua posse. E aí ocorreu enquanto você estava lá. Entendeu? Entendi. Então, daí eu trouxe o conceito, legal. Do dado emprestado e... Sim. A minha pergunta é se... Porque essa situação
a pessoa te deu para você guardar de uma certa maneira. Então, deu para guardar é um pouco diferente de empréstimo. Ou presente para devolver. Presente para devolver, exato. Mas a ideia é correta, a ideia é a mesma ideia, certo? Eu posso mas provavelmente acho que você deve ter, eu acredito que você deve ter essa diferença. Enfim. Se acabou acontecendo alguma coisa com aquilo, se ele tem que devolver ou não. Você tem que pagar e restituir. Que chama mal fortuito, né? Tipo, uma coisa que é igual, tipo, desastre da natureza, tipo, não teve como evitar, foi inevitável. Então, assim, não tem como você cobrar. Já se é emprestado, aí você tem que devolver. Interessante. Legal, excelente. Sim. No judaísmo, empréstimo tem que devolver de qualquer maneira. Perfeito. Porque, que queira que não, as nossas leis, elas são baseadas Certo. Tem origem, se derivam. Sim. Mas, o que está nos ensinando aqui? Então, pelo menos que... então, o que eu só quis falar? Então, quer dizer que a gente percebe que existe uma conexão entre a pessoa e aquilo que pertence a ela. E por isso precisa de uma ação para fazer a transferência entre aquilo que pertence a você e aquilo que pertence a mim. De um para o outro. Mas quando é hefker, quando se trata de uma situação que não pertence a ninguém, então já não pertence a ninguém, então numa situação que não pertence a ninguém, eu não preciso fazer uma transferência de propriedade, de proprietário. Não pertence a ninguém, é simplesmente eu pegar para mim. Então eu poderia pensar que nessa situação, que não é necessário fazer uma transferência, uma coisa é quando eu estou comprando, então tem que fazer uma ação para transferir, para fazer a transição entre Reuven e Shimon. Mas aqui que é de Hefker, talvez a gente pensaria que não precisaria fazer uma ação para que se tornasse meu. Seria suficiente simplesmente ver. Então, enfim, essa eu só estou explicando aqui. Mas o Maimonides fala que não. Que assim como existe a mesma lei que existe com relação a quando eu compro uma coisa de alguém, que precisa fazer uma ação para que a coisa saia dele e se torne minha, assim também, quando se trata de Hefker, também precisa fazer uma ação para que a coisa se torne minha. Por mais que é uma coisa mais leve, porque não tá sendo feita aqui uma transição tão forte, porque não pertence a ninguém. Então talvez eu não precisaria de uma ação tão forte, enfim, poderia ser uma coisa mais leve para que se tornasse minha. A gente fala que não, que também precisa da ação para que se torne minha. Mas, então a gente está vendo claramente que o Maimonides fala que não adianta ver. Mas talvez a gente, Maimonides, quer dizer, essa é a Lahá, mas a Havamina, o pensamento da Gemara era que talvez pudesse sim ser que através de ver, isso eu estou explicando o Wikipedia, porque o Wikipedia fala que Maimonides opina que ao ver seria, a princípio assim, se ao ver seria considerado como se a pessoa adquiriu. Não quer dizer isso, quer dizer que Maimonides está falando que na Gemara, no pensamento da Gemara, ele está explicando que se a pessoa viu, seria suficiente, num hefker, no caso de que não pertence a ninguém, seria suficiente. Mas a conclusão é que não. Maimonides concluiu que não adianta ver, teria que pegar. Tá bom. Depois eu posso vir ver com mais profundidade. De qualquer maneira, Maimonides falou para a gente claramente que não adianta olhar, vigiar, pode ficar olhando o dia inteiro. Tem que levantar, tem que fazer agir. Eu vou ver agora o que ele fala para a gente. Certo. Vamos ver o que ele fala. Na verdade. Certo, tudo bem. Então, pelo menos eu só trouxe isso. Mas daí, esse Yudei Kadosh de Pshisra, eu posso depois ver exatamente, mas ele opinava aqui que existe a possibilidade de rabatá, de enxergar, adquirir através de enxergar. Isso por quê? Porque a pessoa enxerga de uma forma tão profunda que aquilo lá tem tanta transformação interna nele que automaticamente vai se manifestar no lado externo. Ela viu aquilo, ela adquiriu aquilo. Se tornou algo dentro dele. Então essa é uma ideia, enfim, interessante, que ao ver, e isso a gente começou dos Hagim, né? Que nós, ao vermos Deus, é algo tão profundo dentro da gente que isso tem um efeito desperta e um efeito automático, no sentido que é um impacto que certeza vai agir, vai manifestar na ação. O primeiro Rebbe de Chabad, ele tem uma explicação com relação a ajoelhar. Enfim, ele falava que quando as pessoas, o termo que é utilizado na Mishnah, que as pessoas iam para
iam para o Beit HaMikdash e caíam, venoflim. Então, que ele explicava o seguinte, que era de acordo com essa ideia. Venoflim al penehem, eles caíam com sua face. É até interessante que a palavra em hebraico, né, que a gente fala, quando a gente faz o Taharun, é chamado de Nefilat Hapaim, caída da face, caída da face. E ele explica aqui, quer dizer caída, quer dizer caíam. Por que não está escrito se ajoelhavam, enfim, por que caíam? Ele falava justamente porque existe você se curvar, existe você se prostrar, você se ajoelhar, mas existe mais ainda, quando você cai. Qual a diferença entre um e outro? Você está fazendo com uma certa consciência, está consciente daquilo que está fazendo. Você vê Deus, se você vê aquela manifestação divina, você se curva, ou mais ainda, você se prostra, mais ainda você se ajoelha. Mas ainda você está consciente, você está lá fazendo aquela ação consciente, você está agindo para fazer aquela ação. E existe quando você cai, que na verdade quando você não fez, você foi alguma coisa que você saiu totalmente do seu eu, da sua consciência, a ponto de você cair automaticamente. Não é uma ação que você fez, não é uma ação consciente que você fez, você caiu sem ser ação consciente. E por assim dizer, seria nesse sentido. Então ele falava que quando as pessoas iam para o Beit HaMikdash, viam aquela divindade, automaticamente eles caíam. Ele não é porque o ajoelhamento que havia no lá no Beit HaMikdash era com a mão e cabeça no chão, não era não era só o joelho, enfim, que você ainda está tendo um certo controle. Se você só o joelho que se ajoelha e você ainda está lá, então você está se controlando, está, enfim, tendo um certo, está agindo, está se autocontrolando, enfim, você está numa posição que é necessária, você está consciente para você se cair. É justamente quando cair de braços e pés estendidos, é porque na verdade você caiu, que na verdade não teve. Ele falava, quando as pessoas viam a divindade, não é que elas decidiram.